pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, as consequências da maledicência em nosso interior. Muitas vezes nós achamos que o fato de falar mal de alguém é algo muito simples, é algo muitas vezes até normal para algumas pessoas. Contudo, eu quero te dizer que isso não é bem verdade. A maledicência é algo que dá prejuízos tanto para aquela pessoa pelo qual alguém está falando, mas também existe um prejuízo que muitas vezes as pessoas não compreendem, que é um prejuízo na psique do indivíduo, no interior do indivíduo. Você já se perguntou o que acontece no interior de um indivíduo que constantemente fala mal do outro? Pois eu quero te dizer que existem consequências muito sérias no interior. Hoje, nesse vídeo, nós vamos entender o que acontece no interior do indivíduo, quais são essas consequências. E a gente vai ter como base a história muito conhecida nas escrituras de Miriam e Arão, que falaram do seu líder. Na verdade, inclusive, Moisés era o seu irmão. E eles questionaram a autoridade de Moisés. Mas eu quero te dizer que esse ato de falar a respeito de Moisés falava muito mais daquilo que tinha no interior dessas duas pessoas, tanto de Miriam quanto Arão. E eu quero te convidar a ficar e assistir esse vídeo até o final, porque eu quero te dizer que tudo aquilo que o Senhor coloca na sua palavra, no que se refere ao pecado, ele tem um motivo. O Senhor, ele conhece o interior do indivíduo e sabe que a maledicência, ela é um pecado que gera muitos problemas internos àquela pessoa que comete esse ato. Então vamos comigo assistir esse vídeo até o final. E vamos fazer aqui a leitura que está descrita no livro de Números, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que ele não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: agora ouçam as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois seja trazida de volta. Olha só o que nós observamos aqui. Observamos uma situação clara de maledicência. Miriam e Arão começaram a questionar a respeito do porquê motivo Moisés havia casado com uma cuxita. Mas, na verdade, tinha algo muito além do que esse questionamento. Nós observamos que eles começam a questionar a autoridade pelo qual estava sobre a vida de Moisés.
Mas a grande questão que eu quero trazer hoje aqui para vocês é o que será que acontece no interior de uma pessoa que tem esse hábito de falar mal do outro. Essa situação de questionamento a respeito de outras pessoas. O que acontece na psique desse indivíduo para que ele cometa esse ato? Porque eu quero te dizer que esse ato de falar mal do outro fala muito mais a respeito de quem está falando. E nós temos que ter muito cuidado e avaliar de fato aquilo que está no coração desse tipo de pessoa. E na verdade, se caso você tenha esse hábito de falar mal do outro, começa a avaliar o teu interior. Porque na verdade, esse ato está te gerando muitos problemas na tua psique, na tua alma. Então, nós vamos conversar aqui a respeito justamente daquilo que está acontecendo, a dinâmica que acontece no teu interior quando você fala mal de alguém. E o primeiro ponto que a gente observa aqui em Miriam e Arão a respeito de Moisés é a projeção. Na verdade, Miriam e Arão, eles tinham no seu interior uma insatisfação, uma rivalidade contra Moisés. Uma pessoa que é maledicente é uma pessoa que ela acaba colocando no outro aquilo que ela não suporta em si mesma. Como se ela dissesse, por exemplo, eu não aceito a minha fragilidade, então eu vou enxergar essa fragilidade no outro. E ela vai expor isso através do ato de falar mal do outro. Um exemplo prático aqui para você entender melhor. Imagina um profissional que começa a falar do seu colega de trabalho, que ele só conseguiu uma determinada promoção no seu trabalho porque ele estava bajulando o seu chefe. Na verdade, aquela pessoa não estava conseguindo encarar a sua insegurança interna. Na verdade, ela não estava conseguindo encarar a sua incapacidade de ter conquistado uma promoção. Muitas vezes, por incompetência mesmo, de não conseguir fazer algo que o seu colega conseguia fazer. Então, ela acaba fazendo o quê? Falando mal desse colega. Um outro ponto importante que a gente observa aqui é a ferida narcísica. Olha só, o fato de Deus falar de forma diferenciada e especial com Moisés feria o orgulho de Arão e de Miriam. Tanto é que quando ele chega para confrontar com eles, ele diz, olha, com os profetas eu falo através de sonhos, de outras formas, mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. E isso feria o orgulho de Arão e de Miriam. A ferida narcísica é demonstrada através da maledicência, porque o ato de falar mal do outro é uma tentativa de inflar o ego da pessoa. Mas cada palavra maldosa que alguém fala a respeito de alguém, na verdade, ela vai confirmar a sua sensação interna de insuficiência. Então, vamos aqui a um exemplo prático aqui. Quando alguém, dentro de uma determinada família, não se sente valorizado, então essa pessoa pode fazer o seguinte comentário. Ah, ela só recebe essa atenção aqui porque ela é preferida. Então, na verdade, essa crítica está revelando algo a respeito dessa pessoa. Está revelando a dor dela não se sentir reconhecida dentro desse ambiente familiar. Um outro ponto importante que a gente observa, que acontece no interior do indivíduo, na verdade, é uma pulsão agressiva. A crítica, quando foi feita por Arão e Miriam, você observa que era uma crítica muito agressiva. E isso demonstra que a maledicência é uma violência simbólica. Sabe quando o indivíduo ele não consegue exercer uma violência física? Sabe como ele vai fazer? Através da maledicência. De uma forma o quê? Agressiva. Então, dentro desse sujeito, ele alimenta, na verdade, essa tendência destrutiva.
tornando-se mais propenso a conflitos, por exemplo. Então, um exemplo aqui para vocês. Em uma roda de conversa, um amigo ironiza a respeito de alguém. Ah, esse sucesso aí dessa pessoa aí, sabe Deus aí o que essa pessoa fez? Será que foi tão honesto assim? Gente, isso é uma agressividade, que ela não é física, mas ela é simbólica, porque ela destrói a imagem da outra pessoa. Aí vamos ao quarto ponto que a gente identifica também nessa história. A culpa e a autopunição. Porque eu quero te dizer que uma pessoa maledicente, ela acaba por vivenciar uma culpa e uma autopunição. Observe bem o que aconteceu com Arão e Miriam. Quando Arão ele percebe que sua irmã ela foi consumida por lepra, ele entrou em desespero, porque ele percebeu que ele cometeu um erro muito grave. Ele pecou. Foi exatamente isso que Arão falou, quando ele viu o que aconteceu com a sua irmã Miriam. E quantas vezes pessoas que têm esse hábito de falar mal do outro, depois que ele fala, que ele começa a sentir um peso na sua consciência. Ele pensa, eu não deveria ter feito isso. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma culpa, pode gerar uma autopunição, vergonha e até sintomas, por exemplo, sintomas ligados à ansiedade. Então, um exemplo aqui para você observar como isso acontece. Exemplo, ao espalhar um boato, a pessoa, ela acaba depois por sentir remorso e pensa, eu não deveria ter dito isso. Essa culpa pode acabar gerando no indivíduo, como eu falei ainda há pouco, ansiedade, inclusive sintomas físicos, tá? E o último ponto que eu trouxe aqui para vocês é o isolamento. Você observa que o que aconteceu com Miriam? Miriam, ela foi afastada da comunidade. E o maledicente, gente, acaba se isolando muitas vezes. Ou, inclusive, as pessoas mesmo começam a se afastar de pessoas assim. Porque é isso que vai acontecendo com pessoas que falam mal do outro. Por quê? Porque as pessoas vão perder a confiança. Ora, se eu vejo que alguém constantemente está falando mal do outro, o que eu vou pensar? Bom, se essa pessoa está falando dessa pessoa, não vai custar ela falar de mim. Então, aquela pessoa acaba perdendo a confiança, os outros perdem a confiança a respeito dela. Então, ela vai acabar ficando isolada. Olha o prejuízo que ela vai ter também. E, além disso, ela própria, aquele indivíduo que é maledicente, ele também é alguém que se torna extremamente desconfiado com o outro. Sabe por quê? Por quê? Bom, ele vai achar que os outros também falam mal dele. Olha a confusão que começa a ser gerada na mente dessa pessoa. Ela fala mal dos outros, mas dentro dela começa a ser gerada uma desconfiança, então, que ela acha também que o outro também fala mal dela. E às vezes não está falando. E só que, pelo prejuízo psíquico que ela mesma está executando na vida dela, no ato de falar mal do outro, ela acaba gerando esse prejuízo interno para ela mesma. Então, um exemplo aqui. Imagine alguém no seu ambiente de trabalho, né? Que sempre fala mal dos colegas, ele vai acabar perdendo o quê? A credibilidade. Aos poucos, ninguém vai querer andar com aquela pessoa. Quem consegue andar com alguém que vive falando mal do outro? É algo muito ruim. A não ser que esse outro também goste de falar mal. E aí eles vão ter um belo encontro. Mas alguém que não tem esse hábito, que tem do seu lado alguém que fica constantemente falando mal do outro, automático que essa pessoa vai se afastar. Porque ela não vai querer andar com esse tipo de gente. Então, para concluir o nosso vídeo de hoje, você percebeu que a maledicência não é apenas um problema externo, como as pessoas imaginam. Na verdade, ela é um problema interno.
ela vai gerar insegurança, ela vai gerar comparação, ela gera agressividade, ela gera isolamento e gera culpa. Miriam e Arão mostram para cada um de nós que quando você usa palavras maldosas para falar contra o outro, isso vai voltar para você mesmo. Então você precisa reconhecer esse movimento que acontece. Você precisa reconhecer se você é alguém que é malicioso, você tem que se arrepender disso diante de Deus. Você precisa fazer uma avaliação honesta com você mesmo, para que isso seja tratado no teu interior. Porque, na verdade, você deve ter percebido durante todo esse vídeo que a questão não está no outro. A questão está dentro de você mesmo. E que você precisa ser alguém que use a tua boca como fonte de vida e não armas para a destruição do outro e, claro, de você mesmo. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe para outras pessoas, curte o nosso vídeo, faça aqui um comentário se você conhece pessoas maledicentes. E se você está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo por trás do coração. Tchauzinho!